Fala, galera, apaixonados pelo esporte, especialmente pelo futebol. Está começando a primeira resenha do Futebol Sem Fronteiras, a nossa estreia no canal. Eu sou Rodrigo Tolentino e terei a honra de apresentar nosso primeiro programa no YouTube, que de cara traz dois craques, referências pelos clubes por onde passaram e que deixaram estátuas no caminho. Vamos começar com o ídolo do Curitiba, Palmeiras, Cruzeiro e simplesmente titulado Rei da Turquia. Alex, bem-vindo. Fala, Rodrigo, um prazer estar com vocês. Primeiramente, sucesso a você, ao Futebol Sem Fronteiras, que esse seja o primeiro de muitos e que a gente possa hoje contar boas histórias aí de futebol e, na sequência, o canal traga sempre boas histórias, porque falar de futebol é sempre legal. Antes de qualquer coisa, sucesso aí para vocês. Obrigado. E simplesmente agora o rei de uma nação de milhões pelo planeta. Ídolo da seleção brasileira, referência a cada dia para atletas de todas as idades, em todas as modalidades. Simplesmente Zico. Bem-vindo, Galo. Obrigado, boa noite. Bom dia, Rodrigo, né? Porque aqui que é boa noite, a gente confunde tudo, né? Mole. Lembrando que eu estou aqui no Japão, trabalhando aqui no Kashima. Um abraço para o meu querido Alex, meu pupilo, a todos vocês, feliz com o sucesso, primeiro no Instagram lá do Futebol Sem Fronteiras. A gente sempre conhece muito, né, e aprende muita coisa, muito legal, né, a gente rever o passado, principalmente porque conheço esse grande Bruno Lucena, que não cansa de reverenciar e lembrar do que foi a história do futebol. Então, a gente fica muito feliz com isso. Desejar sucesso ao canal no YouTube e que esse primeiro programa seja pé quente, né? Para todos aqueles que vão dar a sua contribuição e a sua colaboração ao Futebol Sem Fronteiras. E para me ajudar, a gente está trazendo o Marcos Eduardo Neves, cara que sabe muito de futebol, biógrafo do livro do Alex e amigo do Zico. E aí, Marcos, bem-vindo. Prazer, Rodrigo, prazer a todos vocês, amigos e espectadores queridos. É uma honra estar aqui nessa abertura do Futebol Sem Fronteiras, né, com essa sumidade em termos futebolísticos, que é o Bruno Lucena, estar aqui contigo e estar com esses dois cracassos, né, essas duas referências que eu tive aí no mundo do futebol, que é o Alex, meu contemporâneo, e o Zico, que é aquele que desde Gandula eu reverencio cada dia mais. Opa, e também a minha parceira de canal, a jornalista esportiva Lívia Albernaz. Lívia, a bola está com você. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar nessa bancada com essas feras e poder falar do que a gente gosta, né? A gente quer futebol. Olá, Zico. Olá, Alex. Olá, Marcos. Obrigada. E antes de começar, eu queria pedir uma coisa para o Zico. Zico, você que tem seu canal, Zico 10, que é fera, né? Pedir para a galera dar aquela moral para a gente, ativar o sininho, dar o like e se inscrever no nosso canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. É verdade, Lívia. É importante, né? Eu sei o que é o trabalho que dá, a questão de você ter um canal e poder apresentar coisas legais. Graças a Deus eu fiz uma história no futebol, então as pessoas que a gente convida sempre vão lá com muito prazer, com... O Alex já é sócio proprietário lá, né? Ele está com dificuldade. Vamos falar com o Alex. Ele já fez tudo que é quadro lá. Só está faltando, quando a gente tiver a oportunidade, ir lá no Brasil, para a gente bater lá no Rio, para bater umas faltas, para a gente dar umas porradas lá no Vegeta, que dá uma surra neles. E para dar aula muita gente aqui também. E o Marcos, para vocês que não sabem, o Marcos é um grande goleiro. É um goleiro. Zico, a gente podia meter o Marquinhos no gol, né? Para ver se ele é esse. Exatamente. Aí, mas só que ele vai querer pegar lá, né? Aí mas ele pode pegar na volta. Né? Querer eu posso. Marcos é um grande goleiro. Muitas vezes a escola Zico 10 tem um time de master e ele muitas vezes viajou com a gente, participou, então conhece das coisas, só que uma vez ele se meteu a jogar contra, aí se deu mal, né? Se deu mal, foi muito no fundo da rede pegar.
Essa parte é dita, tá, gente? É isso aí. E no caso do Marquinhos, ter o Alex e o Zico atrás da barreira, querer não é poder, né, Marcos? Uma brincadeira Não, bem. querer a gente pode querer sempre. Eu quero muito em sonho também, sabe? Na vida real, então querer, se eu conseguir uma, já vai estar valendo. Essa uma eu vou editar como se fosse a única batida e vai ficar maravilhoso no meu Instagram. Então, valeu, galera. Agora a gente está chamando todo mundo para jogar junto com a gente. É isso aí. Ai, Rodrigo, Toca. desculpe, eu não fiz, não atendi o pedido da Lívia, né? Que é, galera, se inscreva no canal Futebol Sem Fronteiras, né? Ative o sininho, compartilhe, porque tenho dúvida que o canal só vai trazer gente que tem história para contar no futebol. Então, vamos ajudar, e eu não tenho dúvida. Será colocado, depois faz um print, pede o Bruno Lucena para mandar para mim, para eu colocar lá nas minhas redes sociais, fazer essa tabelinha junto com vocês. Porque eu já sou inscrito no Instagram, né? Então, para abrir nossa resenha de hoje, dessa estreia do nosso canal, Zico e Alex, conta pra gente como que começou essa linda amizade de vocês, começou lá atrás no Fenerbahçe. Como o Zico falou no início, como vocês apresentaram o Galo como referência de muita gente, eu estou no meio desse muita gente, né? Eu ficava imitando, né? Tentava fazer gestos que ele fazia, óbvio que é o contrário, porque ele é destro e eu sou canhoto. E aí eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu tive a minha passagem pelo Flamengo, o Zico numa visita à Gávea, e foi quando eu tive a oportunidade de vê-lo pela primeira vez. E aí, anos depois, ele virou meu treinador lá no Fenerbahçe, que aí foi super prazeroso, porque podemos dividir ali 2 anos praticamente todos os dias, né? Juntos, jogando, trabalhando, em momentos de lazer, em momentos com a família. Então, aquela idolatria que já existia por parte de um menino que foi torcedor, ela aumentou a partir do momento que passou a ser um comandado e, na sequência, virou amigo, né? Então, realmente, para mim, eu me considero, desde que nasci, porque era a minha referência maior em termos de futebol, e depois passou a ser referência em todos os setores a partir do momento que eu fui crescendo. Que foi um privilégio, né? Ter um Alex, por tudo que ele fez e faz no futebol, tendo como uma referência. Lógico que o primeiro contato que a gente teve foi quando ele estava lá no Flamengo, que ele foi para lá. Eu fui uma vez fazer uma visita e tal. É lógico que a admiração pelo futebol dele não importa se está no Cruzeiro, no Palmeiras, no Curitiba. A gente admira quem sabe jogar futebol e quem traz emoção para a gente. Então, o Alex sempre foi um desses jogadores. E eu sempre digo, né? A gente bota no caminho, na vida da gente, algumas situações. E o Alex, que foi o melhor jogador que eu tive a oportunidade de dirigir, né? Que via na frente. Às vezes você está ali no banco, a gente comentava, eu e o Edu, que era o meu auxiliar, meu irmão. Pô, você viu isso, você viu aquilo e tal. O cara lá dentro vê tudo. E a felicidade de estar, de conhecer o lado pessoal da pessoa, do dia a dia, a importância que ele dá para a família dele, para a mulher, para os filhos, né, para os amigos. Então, a gente acabou fazendo uma amizade muito grande e isso espero que perdure até o final de nossas vidas, né? Então, Zico, baseado até nisso aí que você está falando, eu queria aproveitar e puxar um gancho de que, assim, você como eu, a gente viu o Alex começando a carreira, né, despontando no Curitiba, indo para o Palmeiras. No Palmeiras ele ganha uma Libertadores, depois ele vai para o Cruzeiro. Para mim, ele virou o melhor jogador do mundo ali em 2003, mas no mínimo do Brasil e da América ele foi. E aí, de repente, ele chega na Turquia e é uma coisa, enfim, parece religiosa lá, né, a devoção que o pessoal tem por ele. Queria te perguntar quem era o Alex quando você chegou no Fenerbahçe para ser técnico? Quem era o Alex naquele momento, em 2006, né, que você chega ali? E o que você acredita que o Alex chegou tão longe, tão grande lá na Turquia? O Alex era o grande ídolo, né, de todos aqueles brasileiros que já estiveram por lá, né, por tudo aquilo que ele fazia dentro do campo, assim como era no Palmeiras, no Cruzeiro, e eu acho que foi um dos grandes injustiçados na Copa do Mundo. Eu concordo com você que
o fato do futebol brasileiro não estar assim, com a mesma visibilidade do futebol europeu, deixou de ganhar, de ser o melhor do mundo por causa disso, naquele ano fantástico dele. Assim como, a meu ver, teve o Everton Ribeiro há poucos anos atrás, a mesma coisa. Então, há uma questão nessa hora da votação, talvez um privilégio maior para jogadores que jogam nos grandes times lá do futebol europeu. E o pessoal, nesse ponto, vota mais. E o Alex, é lógico que o pessoal exigia demais dele. Então, uma das coisas que eu cheguei lá, que eu vi isso, foi tentar mostrar para ele isso, né? A importância dele, não só para os torcedores, para o clube, mas para os jogadores, e que ele tinha que continuar dessa forma, tinha que sempre pensar em dar mais, em ser mais. Então, eu procurei aumentar todo esse prestígio dele, colocando ele numa forma no time em que ele pudesse ser cada vez mais o protagonista, né? Então, se ele tem aquela facilidade de botar os caras na cara do gol, fazer gol, por que eu vou botar ele lá para trás? Eu vou botar ele lá na frente, os outros aqui corram para ele, porque ele vai decidir. O que ele fez foi isso. E aí, pela liderança dele, pelo que ele representava, botei ele como capitão. Então, eu acho que acabei, não tem dúvida, que dando uma turbinada de pegar um material bom e procurar melhorar ainda mais, né? Mostrar para ele que ele tinha que continuar dessa forma. E ele, pelo bom profissional que entendeu isso e realmente a gente foi campeão, demos uma volta olímpica junto, chegamos muito bem na Champions da Ásia, que até hoje ninguém conseguiu lá na Turquia, na Champions da Europa, aliás. Então, eu acho que isso tudo, e ele, né, continua sendo. Eu acho que talvez por questões de melindre, de inveja, de gente de lá na época, acabou tendo um problema pequeno na saída dele, mas que não altera em nada todo o carinho, todo o amor que o torcedor tem por ele. E eu acho que a maior resposta disso tudo quem tiver a oportunidade de ver o filme do Alex, ver o caso do rapaz que teve um problema e pediu para ter os pés iguais o dele. Então, eu acho que isso daí está a maior prova de amor e do que ele representa lá para a Turquia, né? Perfeito, Zico. Isso aí. Marcos, ser biógrafo de grandes nomes do futebol deve ser uma honra, né? Mas também é uma grande responsabilidade, cara. Como é que foi o seu trabalho ao escrever esses livros, em especial a biografia do Alex, nosso entrevistado, e como é ser amigo de alguém que foi seu ídolo de infância, o Zico? Eu acho assim, a gente que é apaixonado por futebol, a gente quer trabalhar de alguma forma no futebol, né? E como Deus não me deu o talento para estar dentro das quatro linhas, a não ser amadoristicamente, pelo menos ele me ajudou com o dom de escrever, né? Então eu posso trazer à tona, fazer um TBT literário do que aconteceu para os grandes fãs tentarem rever ou tentar imaginar como que foi a emoção do momento. Então escrever sobre o futebol nada mais é do que isso, né? De ressuscitar grandes lances, grandes jogadas, grandes estratégias, enfim. E foi um prazer enorme escrever sobre Renato Gaúcho, Nunes, Francisco Horta e principalmente aí o livro do Alex, que de todos é o livro mais consumido meu em todo o mundo, né? Afinal, a comunidade turca tem em todos os lugares do planeta. Então, foi uma honra gigantesca, porque eu que sempre fui dos polêmicos, né? Renato Gaúcho, Heleno de Freitas, escrevi sobre talvez um dos mais sensatos jogadores, só que por trás desses óculos aí tem uma mente altamente, né, pensativa, reflexiva. Então, é um livro maravilhoso. E fazer amizade com o Zico, né? Aquele que eu cresci sendo meu grande ídolo, aquele inalcançável, o melhor jogador do mundo,
enfim, e ver que essa pessoa aí maravilhosa, simples, humilde, correta, exemplar, né? Depois até dessa resposta do Zico aí, eu acho que assim o Alex não podia ter um treinador melhor na Turquia, né? Porque o que o Zico é para a torcida do Flamengo, o Alex acabou se tornando para a torcida do Fenerbahçe. Ele é uma espécie de Zico lá na Turquia. É um cara com índice de rejeição zero, né? Um talento absurdo e não teve um mestre como ele. Então é um prazer enorme escrever sobre os grandes ídolos e ser amigo pessoal de um ídolo. Ficou só me devendo um gol de falta, né? Devo outras coisas também. Entre os gols de falta, devo outras coisas. Não, só o de falta. Porque agora, digamos que você treinou bastante também, né? Treinei muito, mas assim, era um período que a coisa não acontecia, né? Batia na trave, quicava na linha, a bola não queria. Fiz gol de outras formas, mas de falta a bola não queria entrar. Até meio que aquela coisa meio louco, né? Teu treinador é teu ídolo de infância, é considerado um dos maiores batedores de falta, você tem a oportunidade de estar treinando com ele todo dia, aí vai pro jogo, surge a falta, a bola bate na trave, o goleiro faz uma baita defesa, quica na linha, quer dizer, umas coisas que não... Mas saíram de outras formas, também vale. Como diria seu amigo Dadá, não tem gol feio, né, galera? Isso aí. Bateu na rede, às vezes nem bate na rede. Já passou a linha, tá bom. Ô Zico, eu queria aproveitar e te fazer uma nova pergunta, porque assim, você chegou lá em Istambul e transformou o Alex em capitão, né? Eu queria saber como é que o Alex, com todo esse talento, ter sido aquele Alex de 2003 do Cruzeiro, ter chegado lá, como é que demorou 2 anos e o pessoal não tinha visto que era para o Alex ser capitão? O Alex era capitão até do Cruzeiro, enfim. Então, como é que você percebeu? Como é que os turcos não perceberam o que estava na cara? Deixa eu falar um pouquinho antes do Zico, porque para chegar nesse momento tem que contar os 2 anos anteriores, né? Quando eu chego em 2004, o grande ídolo da torcida era um holandês chamado Pierre Van Hooijdonk, já estava ali no seu final de carreira, tanto que ele joga 1 ano e pouquinho e volta para a Holanda para encerrar a carreira. Tinha um turco muito reconhecido pelo torcedor, chamado Tuncay Şanlı, que era o número 10 do time, era o número 10 da seleção turca, muito bom jogador. E tinha o capitão do time, que era um lateral esquerdo, que aí era aquela coisa que acontece em muitos clubes da Europa, que é a hierarquia. A hierarquia do tempo de clube, em alguns locais da idade. E lá tinha essa questão da hierarquia. O capitão estava no clube desde 99. Então, ele era o capitão, o Tuncay era o menino ídolo do clube, ele era o segundo capitão. A minha capitania surge quando não tem mais essas referências. O primeiro ano do Zico, o capitão do Zico segue sendo o Mitozado, que era o capitão que já tinha lá, que era capitão há, sei lá, 5, 6 anos. E aí surge aquela dúvida, quem vai ser o novo capitão, já que os 2 capitães tinham saído, né? O Mito e o Tuncay. Aí o Zico tem que fazer a escolha dele, que é o segundo ano dele. E aí a faixa de capitão cai no meu braço após algumas conversas que nós tivemos. Mas essa coisa de quem vai ser, quem não vai ser, tem que entender o âmbito do clube, porque é óbvio, o Zico pulou um obstáculo, né? Porque teriam outros jogadores para ser capitão devido a essa referência do clube, de já estar há muito tempo, de ser mais velho, essa hierarquia ser respeitada. Então aí o Zico, com o jeito dele, deu uma quebrada nisso e eu me torno capitão. Mas quando eu chego, tinha acho que 4, 5 jogadores que eles revezavam essa capitania devido a esse período grande que eles tinham de clube. O que acontece, isso aí que o Alex falou, isso aí eu vivenciei na Europa, lá na Udinese, e a gente sabe dessa coisa de antiguidade, referência, idade. Aqui no Japão também era assim. Agora, o que acontece? Uma das coisas que me chamou muito a atenção, uma vez, nós estávamos fazendo um coletivo, e esse que era o capitão, o Mitch, foi no ataque. E aí ele foi e tal, a bola perdeu. E quando voltou, o Alex fez uma cobertura dele na lateral esquerda. E aí o Alex fez a cobertura e tal, ficou lá no local dele e tal, retomou a bola e tal. O cara voltou quase chorando, agradecendo o Alex fez aquilo e tal, não sei o que lá.
Aí a gente está lá no treino, aí eu falei, fiquei encucado com aquele negócio, né? Eu falei, porra, ali você começa a ver a importância do cara para os jogadores. Foi quando eu comecei a pensar nisso, porque eu sabia que o Tunja ia sair, o Mitch ia parar de jogar. O que a gente tinha ali de antigo no time, tirando assim os estrangeiros, você não tinha assim outro jogador com turco, com assim, esse é titular absoluto do meu time. Só tinha um goleiro, o Volcão. Mas você tirou ele. Modéstia, o Volcan, no final do ano, tinha perdido a posição pelo alemão lá, né? A gente tinha 3 goleiros na seleção. Nosso terceiro goleiro acabou se tornando titular do time e convocado para a seleção. Só que ele se machucou no dia da festa, acabou não indo nem para a seleção, coitado. Então, eu penso sempre que o capitão deve ser o cara que tenha uma titularidade no time e tenha o respeito dos jogadores. E aí, a partir desse dia, eu comecei a falar com o Alex. Pô, Alex, é isso. Eu conversei com ele. Porque não adianta eu querer botar de capitão se ele não quiser. Ele fala, não quero. Eu prefiro ficar assim. O Tunja, eu acho que não era um cara que pudesse ter um espírito de capitão. O Tunja era um cara muito importante perante aos turcos, mas eu não sentia ele no sentido de falar com os jogadores, entendeu? Então, eu não sentia ele um cara com uma liderança. E aí, nesse ponto, acabou. Quando veio a outra temporada, eu achei que ia ser fácil. E aí o Alex aceitou, e aí tranquilo. Você tinha ali o Lugano, de estrangeiro, que podia ser o próprio Edu Dracena também, que é um cara... né? Mas o Alex e o Lugano, para mim, estavam na frente. O Lugano já tinha experiência de capitão, de São Paulo e tal. Então, o Alex, desde o momento que ele aceita, ficou bem mais fácil. E aí eu conversei com o presidente, que era chato, mas entendia bem de futebol, e aí entendeu o meu objetivo. E aí foi tranquilo. E nós fizemos uma temporada legal. E eu acho que foi importante também para o próprio Alex assumir essa condição. Né? E é importante fazer uma lembrança para quem não acompanha, porque na época não existia tanta facilidade para isso, né? Acredito que se fosse hoje, o acompanhamento seria bem próximo, devido ao tanto de nome ligado ao futebol brasileiro. E o Zico comprou alguns barulhos, e aí comprar barulho é quebra de paradigma, né? É comprar barulho com um clube, com tradição. Por exemplo, ele levantou uma situação agora, nós tínhamos 3 goleiros, um goleiro super famoso, que era o Rustu, aquele que jogou a Copa de 2002, pintava o rosto, vindo do Barcelona, já em fim de carreira, mas super famoso, com uma história bonita dentro do clube e dentro do país. Nós tínhamos um outro goleiro que era um menino, que era o goleiro que estava surgindo para ser o titular da seleção, e de repente nos treinos o Zico falou, não, meu melhor goleiro é o terceiro, e meteu o terceiro para jogar. O ano que nós fomos campeões, o goleiro titular é considerado o terceiro goleiro pelo futebol turco. Por nós não, né? Eu, particularmente, acho que foi o melhor goleiro que eu tive no período que eu joguei lá. Agora, o único que teve pulso, peito para colocar para jogar foi o Zico. Nós tínhamos um centroavante turco, que a gente brincava que ele era o que mais se aproximava de qualidade em termos de futebol sul-americano, futebol brasileiro, que era o Semi, que era aquela coisa que todos os clubes têm, né? Cria uma lenda, esse cara só joga bem se entrar no segundo tempo. O Zico quebrou isso. O Zico meteu um moleque de titular, o moleque foi campeão, foi artilheiro do Campeonato Turco, foi artilheiro da Eurocopa jogando com a seleção turca. O Zico pegava os meninos, que eram meninos ali essa é uma outra diferença. Por exemplo, no Brasil, pra gente, menino tem 17, 18, né? Para os turcos, não. Para os turcos, os meninos têm 24, 25. Demora para jogar, demora para dar moral.
e o Zico colocava os moleques, punha os meninos para jogar. E isso tudo é comprar um barulho, comprar uma briga com o clube. E o Zico, de maneira inteligente, de uma maneira política ali, foi quebrando essas situações. Tanto é que essa molecada hoje, eu volto lá de vez em quando e sempre sento com eles sempre falam, liga pro Zico aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia com ele, porque eles têm a lembrança, o carinho, e por ter tido um treinador que peitou um sistema todo que normalmente é difícil disso acontecer. E o Zico conseguiu fazer isso em anos difíceis, que era o ano do centenário em clube é complicado, e depois jogando Champions League com os melhores da Europa, a gente fez jogos espetaculares, chegou numas quartas de finais, sendo eliminado pelo Chelsea, mas jogando de igual para igual. Então, realmente, o trabalho do Zico no Fenerbahçe extrapola o campo, né? Tomou atitudes que vão ficar para sempre nas pessoas que vivenciaram aquele período. A gente não tinha lateral, normalmente era um zagueiro que jogava improvisado. E o Edu nós tínhamos um auxiliar, o Ondé, que ele falou, eu estou observando tudo que é lateral daqui da Turquia e vou te trazer um ano que vem. E ele me trouxe. Eu fui levando ele e tal, o moleque tinha 20 anos, não sei e tal, ele veio do time da segunda divisão. Não, da terceira liga. Como é que é? Gyokan, né? Gyokan Gonu. Gyokan Gonu. E eu, no jogo da Champions League, botei ele lá na Rússia, contra o CSKA. Ele jogou pra cacete. Aí, no sábado, virou titular do nosso time. Isso da Champions foi na quarta. No sábado, ele jogou no Campeonato Turco. No domingo, ele foi convocado para a seleção. Tinha um jogo da seleção na quarta. O lateral direito, no primeiro treino, se machucou. Ele jogou de titular da seleção turca e ficou titular, não sei, até 2 anos atrás. Até hoje. Até hoje, virou o capitão do Fenerbahçe, virou o capitão da seleção. Cara, então são coisas que a gente não esquece, né? O cara foi embora, lógico, por mérito dele, mas não é fácil. O nosso presidente gostava de contratar todo mundo. Eu, às vezes, queria fazer um treinamento com um time da base lá e ele já reclamava, não, e tal, não dá. E eu queria ver os jovens. E alguns jovens saíram. Teve um jovem que saiu da base, que deu o gol, ele jogava pelos Chivas, ele fez o gol que deu o título ao Fenerbahçe, empatando com o Galatasaray. A gente ganhou do Trabzon e o Galatasaray estava ganhando, aí ele fez o gol de empate e nós ganhamos o título ali. Mas depois do que o Zico fez com o lateral e do que o Alex acabou de dizer, que o Zico pegou o terceiro goleiro, Zico, obrigado por lembrar de mim para pegar essas faltas tuas aí. O Biel vai ficar na reserva do Diego Alves aí no Mengão. Você é visionário. Agora, o cara saiu da terceira liga para ser o titular da seleção. Obrigado por lembrar de mim aí. Me bota lá sim. E, gente, como a gente gosta muito de história, vamos continuar com a resenha aqui. Porque Zico e Alex, eu soube, né, que em um rachão o Zico fez piada dos jornalistas turcos com um gol 10 mil. E que ele tinha tudo anotado no caderninho. O Alex esqueceu isso, né? Minha pergunta é, Zico, você tem esse caderninho ainda? E quantos gols tem? Conta aí, Alex, com essa história pra gente. Pô, isso era 2007, 2008, nós estamos então, quantos gols hoje? Hoje deve ter uns 25 mil, né? No mínimo. Conta aí. Pô, tu acha que eu ia anotar gol de pelada? Tá louco, pô. Isso aí é só pro Túlio, pô. Então, essa é uma... Dentro dessas coisas que eu falei de paradigma, essa é uma outra coisa que o Zico, o Edu e a comissão fizeram, que era diferente do que eles estavam acostumados, né? O Zico, ele vem para o Fenerbahçe após uma comissão técnica alemã. E era o Christoph Daum, treinador. Então, o Christoph tinha uma relação educada apenas com os funcionários. Ele era apenas profissional. E o Zico não. O Zico, ele conseguiu quebrar essa linha do profissional e trazer uma linha da resenha, da amizade.
Então ele fazia muita pelada com os funcionários da comissão técnica, pessoal de apoio, os garçons, os cozinheiros. Como a gente concentrava no mesmo local de treino, quando começou a pelada, o Zico ou alguém avisou, percebeu que os cozinheiros e os garçons não podiam participar. Então ele já alterou o horário ali para todo mundo participar. E numa dessas também, como lá no Brasil também tem, mas lá é muito mais essa coisa da fofoca. O pessoal que tratava do campo também, Alex. Não, todo mundo que estava dentro do CT, né? E a imprensa tinha pouco acesso ao clube. Então sempre inventava alguma coisa. E o Zico, para ter uma proximidade maior com esse pessoal e ter pelo menos uma relação cordial, marcava pelada com esse pessoal aí. E aí um dia na pelada, a pelada estava meio chata, o time do Zico era covardia, porque jogava o Zico, jogava o Edu, jogava outros ex-jogadores. Tinha um fisioterapeuta que jogava bem, lembra, Zico? O Canhotinho, o Orhão, o Grego, jogava direitinho. Claro. Pegava esses caras aí da imprensa, deitava e rolava nos caras. Aí o Zico foi meter um gol e saiu gritando, comemorando que naquele momento tinha sido o gol 10.000 da carreira dele e que era um momento que não podia passar em branco. Então faz a festa, e ninguém estava entendendo nada e ele gritando sozinho. No outro dia, em vez de falar do time, da matéria, fala, o treinador do Fenerbahçe chega ao gol 10.000. Quer dizer, não é todo mundo que tem 10.000 gols na carreira, né? Você junta Cristiano Ronaldo e Messi hoje, que são os goleadores, não deve ter 5.000 gols. O Galo tinha 10. Então, conseguiu deixar o ambiente tranquilo com um gol 10.000. Não é toda hora que isso acontece. Não mesmo. O que acontecia também é que tinha a Fener, hoje tem a Flá TV, né? Mas tinha a Fener TV, Fenerbahçe, Fener TV, um negócio desse. E os caras tinham muita dificuldade para trabalhar dentro do Fenerbahçe. Eu cheguei no presidente, eu falei, presidente, qual o objetivo de ter essa Fener TV? Então, a partir dali, conversei com os jogadores, trouxe eles mais para dentro. Então, até mesmo para divulgar coisa, divulgar o treino. E os caras começaram a fazer. Então, essas peladas, às vezes, eram transmitidas ao vivo. E essa pelada, nesse dia, estava ruim pra cacete, aquele negócio, troço chato. Aí eu fiz um gol lá, saí gritando, gol 9.997 e tal. E aí começar a fazer gol 10.000, todo mundo abraçado, não sei o que lá. E no dia seguinte a manchete era o treinador chega ao gol 10.000 e tal. Porra, mas pula maluquice mesmo. Mas foi divertido, né? O pessoal caiu muito direitinho nessa história. Já fiz uma pergunta para o Zico, agora eu vou fazer uma pergunta para o Alex. Alex, sobre a chegada do Zico no Fenerbahçe, né? A gente sabe da idolatria que você tem, como você é fã do Zico, né? Sempre foi. E aí eu lembro que assim, a gente escreveu no livro, né, da parte que quando o Zico é contratado pela Fenerbahçe, você fica meio que em estado de choque. E quando você encontra com o Zico lá no gramado, você fica ali meio que, cara, que é isso? É o Zico, realmente é o Zico, é o craque da seleção, é o craque do Flamengo. E eu lembro que até a sua esposa, Daiane, quando você chegava em casa, ela falava, cara, que isso? Porra, tu é o ídolo do time, tu é o melhor jogador da Turquia, e tu tá aí que nem uma criança, porque é o Zico, o que aconteceu? E aí que parece que você demorou uns meses até absorver que o Zico era humano, né? Que era uma pessoa de carne e osso igual a gente, né? E foi num evento que eu acho que era o Natal, um fim de ano, alguma coisa assim, que o Zico teve uma relação super fraternal com uma das suas filhas, e aí você viu, nossa, o Zico é igual a gente, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa idolatria, esse fascínio que o Zico sempre despertou e sobre como que foi quebrado isso aí para vocês. Na verdade, você deu um belo resumo que foi isso aí mesmo. O Zico se apresenta, eu lembro bem da apresentação, a gente no campo, ele chega com a diretoria, ele se apresenta 1 a 1, cumprimenta 1 a 1 e diz que a partir daquele momento a gente ia começar a trabalhar. E eu era isso aí mesmo, né? Eu chegava em casa, eu ligava para os caras, você precisa ver, hoje eu treinei falta com o Zico. Hoje o Zico fazia muito treino técnico, né? Muito treino de finalização, muito treino de passe, e normalmente ele dava as instruções no meio. Então, muitas vezes a bola passava por ele e pelo Edu. E aí existia muita brincadeira entre os jogadores,
Mas para mim era muito complicado, porque eu vou falar, cara, o Zico é o treinador. E isso vai passando. E é um jogo aqui, um jogo ali, perde, ganha. O Zico dá uma bronca hoje, brinca amanhã, dá uma instrução. O cara é o treinador, mas a minha percepção ainda eu me transformo numa criança que vejo o Flamengo jogar, que vejo a seleção brasileira jogar e fico naquela. E no final do ano, na Turquia, depende muito do ano, depende como é feito o calendário, às vezes eles dão uma folga maior, às vezes não acontece. E nesse ano não aconteceu. Então nós não voltamos para o Brasil no Natal e no Réveillon. Nós ficamos na Turquia. E Istambul, de novembro a fevereiro, faz muito frio, e o local que eu morava nevava muito. E o Zico fez uma escolha de passar o Réveillon, porque com essa coisa da família, a família do Zico também se dividiu, né? A Sandra, os meninos e tudo. E o Zico ficou lá, o Zico teve a ideia do seguinte: vou rodar na casa dos brasileiros, de quem ele conhecia e do pessoal do time. E a última casa foi a minha. Então, quando ele chega na minha casa, já tinha tido a virada. E aí a gente, por exemplo, nem a geladeira a gente utilizou, porque tinha neve grandão, a gente pegava a garrafa de vinho e punha na neve, cerveja e punha na neve. E o Zico chegou lá e vai beber o quê? Vamos beber o vinho, serve e tal. Aí naquela brincadeira de quem está em casa, a segunda já é da tua conta, se vira, abre a geladeira e tal. E quando a gente se deu conta, tá o Zico brincando com a molecada em casa, brincando com a minha filha, brincando com as outras crianças que estavam lá, falando com todo mundo. Aí ele é o que é, né? Quem o conhece sabe que é assim. Só que quando você tem essa idolatria, você fica até onde eu posso, até onde eu não posso. E nesse dia, as pessoas tiravam sarro de mim, né? Pô, tá vendo? Olha lá, ele abriu a geladeira, ele tá brincando com as crianças, ele tá comendo com a mão. E aí, a partir dali, o que para mim foi espetacular, né? Porque é quando começa os papos para que eu me torne o capitão do time. Isso são os primeiros 6 meses, né? E a gente entra ali numa toada de retorno na busca do título. Então, essa aproximação, esse papo, sendo de treinador para jogador, seria mais fácil do que para ídolo e fã, né? Então, esse Réveillon tem um peso importante nessa relação, não da quebra de idolatria, mas de entendimento do novo momento que a gente vivia. O Alex, o Zico é um mestre na cobrança de falta, né? Como é que ele passava essa experiência para você lá na Turquia? Que dicas ele te dava? E conta pra gente a história do goleiro que desafiou o Zico, cara. Como é que foi isso? Não, a dica mais simples que ele deu, e é a dica que eu já vi ele falar para todo mundo, é que você tem que treinar, treinar e treinar. E se puder treinar mais um pouquinho, seguir treinando, porque quanto mais você repetir, mais você vai ter a condição de acerto no dia do jogo. Até mesmo porque cada um tem uma bola, né? Tem gente que tem uma bola mais reta, tem gente que tem uma bola com curva, tem gente que a bola sobe e desce. Então, as dicas dele eram muito em cima disso. Vamos treinar para que, quando surgir a oportunidade, tenha confiança para bater. E aquela coisa básica que a maioria usa. Pô, a bola daqui tem que passar por onde? Segundo homem da barreira, terceiro homem da barreira. Então, essas dicas eram quase que diárias. Mas eu, como Zico, relacionado à falta, eu tive poucas dicas, né? As minhas conversas eram mais relacionadas a posicionamento. Bola foi no fundo, vou me posicionar. Porque uma coisa que sempre me chamou a atenção, ainda hoje, quando eu vejo os gols, vejo lances do Zico, como a bola ia onde ele estava. E a questão é a seguinte: a bola ia onde ele estava ou ele ia onde a bola iria cair? E aí é uma linha muito tênue. Então, nesse sentido, foi muito bom ter o Zico de meu treinador, porque eu tive uma linha com o Carpegiani, que me cobrava muito isso quando eu subi, e logo em seguida, quando eu vou para o Palmeiras, eu tive uma mudança, porque o Filipão pedia coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eu tive o Luxemburgo na seleção. E o Luxemburgo se aproximava muito do que o Carpegiani pedia. E depois, quando eu saio do Filipão e vou, o meu próximo treinador mais longo assim é o Luxemburgo. Então ele segue com os mesmos pedidos. E quando eu vou para a Turquia, na sequência eu pego o Zico.
Então, o que o Carpegiani, o Luxemburgo e o Zico pediam era muito específico. E o mais louco, o Carpegiani e o Luxemburgo usavam o Zico de parâmetro. Então, de repente, aquele que era o meu parâmetro é quem está me dando dica de posicionamento, de movimentação. E isso me ajudou muito. Gol de rebote, gol de cabeça, entrada da tabela, ocupação de espaço dos atacantes. Então, isso me ajudou muito nesse sentido. Relacionado à falta, a gente treinava lá, como eu falei, o Zico pedia, vamos treinar, treinava eu e mais alguns jogadores. E aí, nessa coisa do jornal, o Zico, o Pelé branco, o Zico, o maior jogador do Brasil após o Pelé, esse era o tratamento que a imprensa turca passava. E o goleiro já estava meio chateado, porque o Zico já estava olhando para o outro goleiro para pôr para jogar. Ele começou a fazer umas graças, não era tudo isso. Será que ele bate falta bem assim e tal? Aí um dia o Zico falou, cara, quer brincar, a gente brinca. E o goleiro enchendo o saco do Zico. O Zico falou, então deixa eu tirar meu tênis, vou pôr a chuteira, me dá aí umas 5, 6 para eu aquecer, e a partir daí a gente começa a contar. O Zico aquece e tal, e falou, agora tá valendo. A hora que começou a valer, o goleiro passou vergonha, porque não chegava em uma bola. Aí o Zico falava assim, olha, agora eu vou pôr no canto dele, ele saía antes, dava aquela gemida que o goleiro dá. O Marquinhos sabe como é que é essa daí, que aqui o cara tenta voltar, mas não consegue. O que sobra para ele é uma gemida. E aí tem um lance que o Zico tá arrumando a bola para bater a falta na sequência, o goleiro larga o gol. Aí eu particularmente achava que o goleiro ia falar alguma coisa, né, com a gente. O Zico ajeitando a bola, o Zico levanta para ajeitar o corpo e tá vendo o goleiro passar do lado dele. Mas assim, muito puto e vai embora, não fala nada. E a gente, jogador de futebol, começou a meter pilha. E a gente falou para ele, você foi brincar com quem estava quieto. O cara estava ali com a prancheta dele, fazendo anotação, na boa, treinador, né? Já não jogava mais. Você foi mexer com o cara, foi cutucar uma onça com vara curta, toma essa mordida aí, né? Depois disso, ele nunca mais brincou com o Zico. E Zico, Alex, falando em cobrança de falta, vocês que foram excelentes cobradores de falta, né? O Zico era um cara que acabava o treino e ficava lá, diariamente, tentando acertar a camisa no canto da trave. O cobrador de falta está em extinção aqui no Brasil? Qual a opinião de vocês? Eu acho que está, né? Os números provam isso, né? Você vê, a seleção ficou há 2 anos, o Flamengo está aí, não sei quanto tempo também, mais de 2 anos também para fazer, porque eu acho que deu uma série de coisas. Primeiro é você saber quem são as pessoas que batem bem na bola, que têm mais qualidade. Às vezes a função do treinador é essa. Eu fiz isso em diversos times. Não é? Você tem um cobrador e tal, mas eu olhava assim, aqueles que batiam melhor na bola, eu puxava para treinar. Agora, isso, você quando o treinador puxa e chama o cara, você dá outra moral, outra motivação. Isso eu fiz aqui no Japão. O cara se tornou um dos melhores jogadores. Ele não chegava nem perto. Aí eu olhei, esse cara é o que melhor bate na bola aqui. O Endo, a primeira convocação dele, trouxe ele e tal. Ele, falei, agora quando você voltar para o clube, eu quero que você bata falta, pênalti, core, tudo, porque você é o cara que melhor vai na bola. Vou falar com o seu treinador isso. 2010, na Copa do Mundo da Dinamarca, ele foi lá e mandou um recado para mim, obrigado, coach e tal. Então, eu acho que tem muito disso. Você tem que ter a visão de quem bate bem na bola. Quer dizer, você tipos assim, como o Alex, que não precisa ver muito, aí é só a prática. Então, eu acho que falta isso. Falta muita gente escolher os melhores aí do time que bate e também dar umas orientações, né? Eu vejo que os caras vão lá, bate a falta, não chegam lá, não conversam com a bola. Aí, minha filha, vai para o lugar certo, vai para aquele lugar certo, calma para bater. Tem certas coisas que é preciso serem feitas. Agora, isso tudo você adquire com o dia a dia, com o treinamento. Hoje,
É problema você ficar 20 minutos depois do treino, aí o preparador físico reclama, o fisiologista reclama, o médico reclama, o treinador reclama, que pode sentir dor, sentir isso, sentir aquilo. Então, tem uma série de fatores. Ninguém treina mais isso. E olha que eu tive no Flamengo em 2010, eu não via ninguém treinar a falta depois do treino. Então, não é de agora isso. Então, eu acho que a gente não. Depois que eu fui, na base, não treinava falta. Quando eu subi para o profissional, que nós tínhamos um goleiro, o Renato, em 73, assim, eu não era nem titular. Ele falou, poxa, você podia treinar falta e tal. Eu falei, pô, mas vou treinar como? Vou treinar com quem? Eu nem jogo, não sou nem titular, não faz mal se você quiser, eu treino com você. O Renato era titular do Flamengo, titular da seleção brasileira, se prontificando a treinar comigo. Eu falei, tá legal. Aí comecei a treinar com ele. E acabava os treinos, aí às vezes não tinha ele, eu treinava, botava as camisas lá no ângulo e tal. Aí às vezes pegava um garoto lá, daqueles que ficavam tomando conta, para pegar as bolas para mim, ajudar. Então, era isso. Naquela época, o Marcos era garoto, não ia lá pegar as bolas, podia muito bem ter ajudado bastante também, né? Então, eu acho que isso é o tal negócio, né? Perseverança, determinação e tal, e talento, dom que Deus te dá, que a gente não sabe. Agora, com o passar dos anos, você começa todo mundo saber como você bate. Aí você tem que ter também a inteligência, a noção de diversificar. Aí é pancada no canto do goleiro, bater no lado contrário. Aí tem uma série de coisas que você vai adquirindo. E aí os caras não sabem mais o que você vai fazer, né? Você monta um repertório que fica difícil para fazer. Então, eu treinava isso sempre, de perto, de longe, forte, fraca, no canto do goleiro, no canto. Então, era assim, 70, 100 faltas, 2 vezes por semana que eu batia. Era muita coisa. Só se permite aí, essa questão da falta é uma inversão de vocabulário, entendeu? Antigamente a gente tinha cobrador de falta, hoje a gente tem falta de cobrador. O Galo, o Júlio César, nosso Julinho, o Júlio César Uri Geller, né? Ele conta que quando a gente conversou com ele esses dias, e ele falou que eu perguntei para ele qual foi o momento mais corajoso na carreira dele e tal. Ele disse que foi uma cobrança de falta que ele fez na tua frente. Você já tinha metido um caminhão de gol no Maracanã, numa goleada, arrumou a bola para bater a falta, ele parado do seu lado, olhando aquela situação, assistindo você bater várias faltas na Gávea, falou, cara, eu vou tentar. E aí você estava ali ainda demorando para tomar a decisão, ele partiu, bateu e meteu o gol. Falou que foi o ato de maior coragem da carreira dele, Galo. É verdade, foi um jogo no Maracanã, acho que contra o Goitacás, eu fiz 6 gols nesse jogo. E teve uma falta, a falta estava mais para o lado esquerdo, lá para o lado direito, para bater um canhoto. Mas falta, mesmo que eu não fosse bater direto, podia bater na área para alguém. Aí fui lá e tal, mas eu não fiz aquela... Não estava preparado para bater, não. Ele já tinha, algumas vezes, tinha pedido para bater falta e tal, assim como o Reinaldo. E aí ele foi lá e mandou ver. Eu estava assim, mais recuado. Quando o juiz apitou, ele veio e pum, bateu o gol. Aí era todo negócio. Eu ia mexer muito com ele, que se ele não faz o gol, eu ia... Aquele negócio, ia xingar, ia brincar, mas de molecagem, né? Pô, quero ver. No outro que ele tiver 0-0, você não vai se meter aqui, né? Porque teve uma vez, contra o São Bento, o Reinaldo, que batia com a perna direita, ponta direita, ele batia sempre, maioria das vezes, forte. E eu falei para ele, Reinaldo, assim que der uma chance, eu vou deixar você bater uma. Eu tinha feito um gol de falta já nesse jogo, estava 3-0. A falta era um pouquinho ali para o bico da grande área. Aí eu falei, Reinaldo, pode ir. Pior que a torcida, gritando, né, na risca da área.
E a torcida gritando, Zico, Zico. Ele falou, pô, deixa eu bater essa, cara. Eu falei, aí, ó, a galera pedindo, se você não acertar, como é que vai ser? Cara, não, estou confiante, então. Aí eu falei para ele, então tu faz o seguinte, dá uma porrada na direção do goleiro que eu vou no rebote. Aí ele foi e bateu. No que ele bateu, o goleiro foi e bateu roupa. No que bateu roupa, a bola sobrou para mim, eu pum de cabeça, fiz o gol. Aí ele veio comemorando e falou, tu tem pacto com o diabo, rapaz. No último gol, uma falha incrível do goleiro do São Bento. Falta na entrada da área, Reinaldo bate, Márcio larga e Zico aparece de cabeça. Final, Flamengo 4, São Bento 0. Exatamente um dos toques que você deu que o Alex falou que aprendeu com você. Excelente. Eu falei, pô, bate lá, pô. O goleiro bateu roupa, eu tô lá na área. Mas com a gente lá na Turquia aconteceu o contrário. Nós fomos jogar um jogo pela Copa da UEFA, que é a Euroleague hoje, em Vigo, na Espanha. Empatamos 0-0 e eu perdi um pênalti. Acabado o jogo, voltando para Istambul, sentei com o Zico e sentei com o Apiá. E aí o Zico virou para mim e falou, pô, Alex, você tá cheio de responsabilidade, perdeu o pênalti, acho que é melhor você dar uma segurada e a partir do próximo jogo bate o Apiá. O Apiá tinha batido na Copa do Mundo, era o batedor da seleção de Gana. E ali na conversa, voltando no aeroporto, falei, tá bom, não tem problema, vamos embora. Aí fomos jogar domingo. Domingo um jogo da Liga Turca, um jogo difícil, complicado, minuto 90, pênalti. E eu que sofri o pênalti. Eu pego a bola e dou pro Apiá, porque o Zico 3 dias antes tinha falado que quem bateria era o Apiá. O Apiá entrega a bola para mim e fala, não, bate você porque eu só bato na Copa do Mundo. Stoppage time. And Ghana are in control again. 0-0 apertado, ninguém quer bater. Agosto era o mês que a gente ia fazer excursões na Europa, jogava aqueles torneios lá, Ramon Carranza, Teresa Herrera, aí não só na Espanha, na Itália e tal. E agora, no Twitter lá, a história do Flamengo foi revivida, muitas histórias daqueles torneios nossos, né, que nós ganhamos. Nós ganhamos 2 anos seguidos e os caras acabaram não convidando mais a gente. Pô, os caras vão trazer para cá para ganhar tudo, aí não dá. Aí nós ficamos impossibilitados de ir nos outros anos. E teve uma história muito engraçada. A gente está nesse momento aí dessa coisa de racismo, essas coisas todas e tal. E nós fomos jogar a final contra um time da Hungria, que era o Újpest, um dos grandes times de lá. E Marquinhos deve conhecer bem. Acho que foi o time que jogou o Puskás, né? Um dos maiores jogadores do futebol mundial. E aí o Coutinho, na hora da pré-eleção, ele falou o seguinte, ó, para eles, o cara de cor é tudo igual. E eles marcam homem a homem. Então, o que ele fez? Ele pegou o Cláudio Adão, botou com a camisa número 2 e pegou o Toninho e botou com a camisa número 9. Pegou o Manguito, botou com a 8 e pegou o Andrade e botou com a 4. E aí nós armamos uma saída de bola. E eu tocava assim para o Adão, o Adão dava para trás para o Carpegiani, o Júnior entrava pela esquerda, eu entrava pelo meio e o Adão ficava no meio campo. Não entrava. O que aconteceu? 13 segundos de jogo, gol dessa jogada que eu fiz o gol, que o Júnior mandou e eu fiz o gol. Quando foram ver, o líbero estava marcando o Toninho na ponta esquerda. Ele foi no número 9 e abriu aquele boqueirão todo lá, cara. É um negócio assim fantástico, porque, sabe, o cara conhecia, o Coutinho tinha um amigo espião, Jairo dos Santos, que sabia essas histórias todas. E tu imagina um negócio, falando um negócio desse hoje, nego ia chamar de racista, ia chamar de uma série de coisas que, cara, não tinha nada a ver, entendeu? Então, isso é uma coisa de futebol e que a gente foi lá e ganhamos, fizemos um gol com 13 segundos e fomos campeão. É uma história fantástica e verdadeira, né?
Gente, que resenha maravilhosa, viu? Eu acho que vocês têm que voltar mais vezes, porque o tempo já está passando aqui e é muita boa história para contar. Quero agradecer Zico, a Alexa, o Marcos também pela participação desse programa de estreia, que é muito importante para a gente, tá? Muito, muito obrigada e voltem mais vezes. 1, 2, 3, quantas vezes vocês quiserem. A casa é de vocês. Eu agradeço demais, assim, para a gente é muito emocionante estar conversando com vocês dois. E na abertura de um canal como esse, eu só tenho a agradecer e espero que vocês voltem logo, porque tenho certeza que as histórias aí não chegaram nem no comecinho, né? Nada, será um prazer. Sempre que convidado, estamos aqui. Sucesso aí para vocês. E Marquinhos vai despedir? Um grande abraço para vocês, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com essas feras todas aqui e sucesso para o programa, né? Porque para mim eu acho assim, desde que a gente tem internet para cá, vamos lá, de 95 para cá, uns 25 anos, 20 anos, é muito fácil a gente descobrir as coisas, estão tudo registrados aí no Google. Só que o trabalho que o Futebol Sem Fronteiras faz, que é até semelhante ao trabalho que eu faço como biógrafo no futebol, é de resgatar o antes do Google, né? Então nós somos o Google e muita gente tem que acreditar no que a gente escreve, né? Porque não tem as imagens, não tem essa quantidade de imagens para verificar, comprovar a veracidade, né? Então, assim, parabéns ao Futebol Sem Fronteiras por abrir esse espaço que vai, de certa forma, catequizar os novos admiradores do futebol para aquele futebol que dá saudade realmente de ver jogar. Sucesso para vocês aí, que o canal arrebente, né? Tudo de bom aí, Rodrigo, Olívia. Obrigada. Né? Ao Dimitros, que está por trás, ao Bruno Lucena. Bom rever o Marquinho, Alex e tal. Se cuidem, que é sempre bom. E graças a Deus, por aqui está tudo bem. A gente agradece demais de novo. Espero que a gente esteja com você, a equipe. Agradeço em nome dos milhões de torcedores que têm vocês como referência. E espero que vocês estejam aqui no Futebol Sem Fronteiras de novo, em breve, gente. Agradecer, Zico, Alex, obrigada, que foi muito bom bater essa bola com vocês. Voltem mais vezes e pedir mais uma vez para o pessoal para ativar o sininho, se inscrever no canal e que vai receber tudo de bom que a gente tem para vocês, tá bom? Um abraço, valeu! Galera, muito obrigado por estarem conosco e voltem sempre aqui para conhecer grandes histórias do futebol. Abraço!